Sabe aquela história de que Satanás era o maestro do céu? É uma imagem bem forte, né? A gente ouve isso em muitas pregações, em várias conversas. Hoje vamos direto ao ponto para investigar se essa ideia tem base mesmo nos textos originais ou se é só um daqueles mitos populares que acabaram pegando. Pois é, essa é a grande pergunta. Muitos de nós crescemos com essa imagem na cabeça, mas de onde ela veio exatamente? Será que a fonte principal descreve isso de verdade? Ou a gente está só repetindo uma tradição antiga sem nem saber a origem? Bom, é isso que a gente vai descobrir. E que história, hein? É muito impactante, não é? A imagem do maior adorador de todos querendo para si a adoração é uma narrativa dramática, tem uma lógica quase poética e prende a nossa atenção. É o tipo de história que se espalha muito rápido. Certo. Agora, vamos deixar essa história tão popular um pouquinho de lado e fazer o que a gente veio fazer aqui. Mergulhar direto na fonte, analisar as evidências do texto e ver o que de fato está escrito. Acredite se quiser, mas toda essa teoria gigantesca de um Satanás músico se apoia basicamente em um único versículo. Um só. Vamos dar uma olhada bem de perto nele. Tá aí o texto. Ele vem de uma tradução mais antiga, como Almeida Revista e Corrigida. As palavras-chave aqui são tambores e pífaros. Elas pintam um quadro sem dúvida musical. Dão a entender que os instrumentos faziam parte do próprio ser dessa criatura. E é impressionante pensar como uma teoria tão grande e influente foi construída em cima de uma base tão pequena, né? Tudo, absolutamente tudo, depende da interpretação daquelas duas palavrinhas. Mas a pergunta que fica é, será que essa é a tradução mais correta? E aqui a gente chega no coração da nossa análise. A questão não é o que o versículo diz em português, mas o que as palavras originais, lá no hebraico, significavam, para quem escreveu e para quem leu aquilo pela primeira vez há tanto tempo. Bom, na interpretação mais antiga, essas palavras hebraicas, tof e nekeb, foram sim traduzidas como instrumentos musicais. Tof realmente pode significar pandeiro em outros lugares da Bíblia. Já nekeb é uma palavra mais rara que acabou sendo associada a um instrumento de sopro, como uma flauta. Só que um estudo mais a fundo do hebraico, e principalmente do contexto do capítulo, revela uma coisa bem diferente. O capítulo inteiro está descrevendo a beleza e a riqueza desse ser todo coberto de pedras preciosas. Nesse cenário, tof e nekeb não são instrumentos, são termos técnicos de joalheria que descrevem as peças que seguram as joias no lugar, sabe? Tipo a moldura e o encaixe de uma joia. Agora, olha só que incrível essa comparação direta. É aquele momento de clique. Repara como as traduções mais modernas e acadêmicas, como a NVI e a NA, mudam completamente a história. A ideia de música simplesmente some. Ela é trocada pela imagem de uma criação enfeitada, cheia de joias, como uma obra-prima de um grande ourives. Então, o ponto crucial é esse. A base que a gente tinha no texto para um Satanás músico simplesmente evapora quando usamos traduções mais fiéis ao hebraico original. A música estava na tradução e não no texto em si. Mas a história não acaba aí, não. Vamos supor só por um instante que a gente ignorasse essa questão da tradução. Para quem o profeta Ezequiel estava realmente falando quando escreveu isso? A interpretação clássica entende que essa passagem tem uma dupla aplicação. O alvo imediato, histórico, era o rei humano de Tiro. Mas a linguagem que o profeta usa é tão grandiosa, falando de estar no Éden, no monte de Deus, que muita gente vê aí um tipo, uma figura que espelha um evento muito maior, a queda de um ser angelical que pecou exatamente pelo mesmo motivo, o orgulho. E isso aqui é fundamental. Mesmo que a gente aceite que o texto se refere a Satanás de forma metafórica, a função que o texto dá para ele não é musical. Ele é chamado de querubim da guarda. E a função dos querubins, que a gente vê lá em Gênesis guardando o caminho para a árvore da vida, ou nos desenhos do templo, era de proteção, de guardar lugares sagrados, não de reger coral. Ok, então, se a evidência no texto é tão fraca, por que essa ideia continua tão popular, tão persistente? A resposta, ao que tudo indica, tem menos a ver com teologia e mais com a nossa cultura e psicologia. Primeiro, é uma ferramenta de controle bem eficaz, né? Se o inimigo é o mestre da música, fica fácil demonizar qualquer estilo musical que não se encaixe em certos padrões. Segundo, a história é boa demais, é quase poética. E por fim, sejamos sinceros, a maioria das pessoas só repete o que ouviu sem nunca parar para checar a fonte por conta própria. E essa é uma lição bem importante, que vai muito além desse tema.
A gente não pode se apaixonar tanto por uma boa história a ponto de ignorar os fatos. A verdade, muitas vezes, é menos dramática, mas é o que realmente importa no fim das contas. Então, depois de analisar a tradução, o contexto, a função de escrita e até as razões culturais, qual é o nosso veredito? Vamos resumir o que a gente descobriu até aqui. O veredito é bem claro. Não existe uma base textual sólida para essa crença. É uma tradição popular que nasceu de uma tradução que não foi precisa e que sobreviveu por causa do seu forte apelo narrativo e da sua utilidade cultural. Simples assim. Isso nos leva a um ponto final muito importante. Quando a gente olha as descrições do louvor no céu em textos como Isaías 6 ou Apocalipse 4 e 5, o que a gente vê? Uma sinfonia. São serafins clamando santo, 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 anciãos se prostrando, todas as criaturas no céu e na terra cantando juntas. É sempre um ato coletivo. A ideia de um solista ou de um maestro principal, ela simplesmente não aparece nessas passagens. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se uma ideia tão popular, tão difundida pode estar na verdade equivocada, que outras crenças que a gente tem como certas poderiam ser só mitos? Fica aí a reflexão. A busca pela clareza exige sempre um olhar curioso e um pouco mais crítico.